O termo indica a confluência de Prayag. Em Rudraprayag, dois rios, o Mandakini, que desce de Kedarnath, e o Alaknanda, vindo de Badrinath, se encontram. A partir desse ponto, as águas combinadas desses rios são conhecidas por todos os hindus como Ganga Mai, pelo resto do mundo, como o Ganges. Quando um animal, seja um leopardo ou um tigre, torna-se um devorador de homens, ele recebe o nome de um local para fins de identificação. Esse nome não implica necessariamente que o animal começou sua carreira de devorador naquele lugar específico ou que todas as suas vítimas se limitaram àquela área. Assim, foi natural que o leopardo que iniciou sua trajetória de ataques a humanos em uma pequena vila a 12 milhas de Rudraprayag, na rota de peregrinação para Kedarnath, fosse chamado de leopardo devorador de homens de Rudraprayag e ficasse conhecido por esse nome pelo resto de sua vida. Leopardos não se tornam devoradores de homens pelas mesmas razões que os tigres. Apesar de relutar em admitir, nossos leopardos, os mais belos e graciosos de todos os animais de nossas selvas e que, quando encurralados ou feridos, demonstram uma coragem inigualável, são, em certa medida, necrófagos. Quando a fome os impulsiona, eles se alimentam de qualquer carcaça encontrada na floresta, assim como os leões fazem na savana africana. Os habitantes de Garou são hindus, como tal, cremam seus mortos. As cremações geralmente ocorrem nas margens de rios ou riachos para que as cinzas sejam levadas até o Ganges e, eventualmente, ao mar. Como a maioria das vilas está situada no alto das colinas, enquanto os cursos d'água frequentemente ficam a milhas de distância nos vales, os funerais exigem um esforço considerável da comunidade, envolvendo tanto o transporte do corpo quanto a coleta e o carregamento da madeira necessária para a cremação. Em tempos normais, esses rituais são realizados adequadamente. No entanto, durante epidemias, quando as mortes superam a capacidade de realização dos ritos, uma cerimônia mais simples é realizada. Uma brasa viva é colocada na boca do falecido, e o corpo é lançado do topo da colina ao vale abaixo. Em áreas onde o alimento natural é escasso, um leopardo que encontra esses corpos logo desenvolve um gosto por carne humana. Quando a epidemia cessa e as condições voltam ao normal, ele, ao perceber que sua fonte de alimento foi interrompida, passa a atacar seres humanos. Durante a onda de gripe espanhola que assolou o país em 1918 e tirou a vida de mais de 1 milhão de indianos, Garou foi duramente afetada. Foi ao final dessa epidemia que surgiu o leopardo devorador de homens de Garou. O primeiro ataque humano atribuído ao leopardo devorador de homens de Rudraprayag ocorreu na vila de Banjim em 9 de junho de 1918, e o último ataque registrado aconteceu na vila de Baisvar em 14 de abril de 1926. Nesse intervalo, o governo contabilizou 125 mortes causadas pelo animal. Embora não ache que esse número seja exagerado, como afirmam alguns oficiais e moradores da época, sei que ele não é exato, pois algumas mortes ocorridas enquanto eu estava na região não constam nos registros. Ao atribuir ao leopardo um número menor de mortes do que o real, não desejo minimizar de forma alguma o sofrimento que os habitantes de Garou enfrentaram ao longo de 8 longos anos. Não desejo, de forma alguma, diminuir a reputação do animal que os habitantes de Garou consideram o mais famoso leopardo devorador de homens de todos os tempos. Independentemente do número de mortes humanas atribuídas a ele, Garou pode reivindicar que este leopardo foi o animal mais divulgado da história. Ele foi mencionado, tanto quanto sei, na imprensa do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Quênia, Malásia, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia e na maioria dos jornais diários e semanais da Índia. Além dessa publicidade na imprensa, as histórias sobre o devorador de homens foram espalhadas por toda a Índia pelos 60 mil peregrinos que anualmente visitam os santuários de Kedarnath e Badrinath. O procedimento estabelecido pelo governo em todos os casos de mortes atribuídas a devoradores de homens exige que os parentes ou amigos da vítima registrem um relatório com o patuari, oficial responsável por um grupo de vilas, o mais rápido possível após o ocorrido. Ao receber o relatório, o patuari vai ao local e, se o corpo da vítima não tiver sido encontrado, organiza uma equipe de busca para localizá-lo. Caso o corpo seja encontrado antes de sua chegada, ou se a equipe de busca o encontrar, o patuari realiza uma investigação no local. Se ele concluir que se trata de uma morte genuína causada por um devorador de homens, e não um caso de assassinato, autoriza os parentes a removerem os restos mortais para cremação ou sepultamento, de acordo com a casta ou religião da vítima. O incidente é então registrado em seu relatório como mais uma morte atribuída ao devorador de homens daquela área, e um relatório completo é enviado ao chefe administrativo do distrito, o comissário adjunto, que também mantém um registro com todas as mortes atribuídas ao animal. No entanto,
Se o corpo ou qualquer parte dele não for encontrado, algo que às vezes acontece, já que devoradores de homens têm o hábito incômodo de carregar suas vítimas por longas distâncias, o caso é suspenso para uma investigação posterior, e o devorador de homens não recebe crédito por aquela morte. Da mesma forma, quando pessoas são atacadas por um devorador de homens e morrem posteriormente devido aos ferimentos, a morte não é creditada ao animal. Assim, embora o sistema adotado para registrar as mortes causadas por devoradores de homens seja o melhor possível, é possível que um desses animais anormais seja responsável por mais mortes humanas do que as registradas oficialmente, especialmente quando suas atividades se estendem por muitos anos. A palavra terror é tão amplamente usada em conexão com assuntos triviais do dia a dia que muitas vezes não consegue transmitir, quando necessário, seu verdadeiro significado. Gostaria, portanto, de oferecer uma ideia do que terror, o terror real, significava para os 50 mil habitantes que viviam nas 500 milhas quadradas de Garou, onde o devorador de homens atuava, e para os 60 mil peregrinos que anualmente passavam por essa região entre os anos de 1918 e 1926. Vou apresentar alguns exemplos para ilustrar os motivos que os moradores e peregrinos tinham para sentir esse terror. Nenhuma ordem de recolher jamais foi tão estritamente aplicada ou obedecida quanto o toque de recolher imposto pelo leopardo devorador de homens de Rudraprayag. Durante as horas de luz do dia, a vida naquela área seguia de forma aparentemente normal. Homens percorriam longas distâncias até os mercados para realizar negócios ou visitar parentes e amigos em vilas distantes. Mulheres subiam as encostas das montanhas para cortar grama usada como forragem ou cobertura de telhados. Crianças iam à escola ou para as florestas pastorear cabras ou coletar galhos secos. No verão, peregrinos, sozinhos ou em grandes grupos, avançavam pelas rotas de peregrinação a caminho dos santuários sagrados de Kedarnath e Badrinath. No entanto, à medida que o sol se aproximava do horizonte ocidental e as sombras se alongavam, o comportamento de toda a população mudava de forma abrupta e perceptível. Homens que haviam caminhado tranquilamente para os mercados ou vilas apressavam-se em voltar para casa. Mulheres, carregando grandes feixes de grama, desciam tropeçando as íngremes encostas. Crianças que demoravam no caminho de volta da escola ou que estavam atrasadas ao trazer cabras ou galhos secos eram chamadas por mães ansiosas, e peregrinos cansados eram instados por moradores locais a apressarem-se em buscar abrigo. Quando a noite chegava, um silêncio sombrio pairava sobre toda a área, nenhum movimento, nenhum som. A população local permanecia atrás de portas trancadas, muitas vezes com portas adicionais para maior proteção, enquanto os peregrinos que não conseguiam acomodação em casa se amontoavam nos abrigos de peregrinos. Quer em casa, quer no abrigo, todos permaneciam em silêncio absoluto, temendo atrair o temido devorador de homens. Esse era o significado de terror para os habitantes de Garou e para os peregrinos, por 8 longos anos. Exemplos que ilustram o motivo desse terror. Um menino de 14 anos, órfão e pertencente à classe dos intocáveis, era responsável por cuidar de um rebanho de 40 cabras. Todas as noites, ao retornar com os animais, ele recebia sua refeição e era trancado em um pequeno cômodo junto com as cabras. O cômodo ficava no térreo de uma longa fileira de edifícios de 2 andares, imediatamente abaixo do quarto do dono das cabras, que era também o empregador do menino. Para evitar que as cabras o incomodassem enquanto dormia, o garoto havia cercado o canto esquerdo do cômodo. O cômodo não tinha janelas e possuía apenas uma porta. Quando o menino e as cabras estavam em segurança lá dentro, o dono do rebanho fechava a porta, prendendo o trinco, preso por uma corrente curta, ao grampo fixado no batente. Um pedaço de madeira era inserido no grampo para manter o trinco no lugar, e, pelo lado de dentro, o menino rolava uma pedra contra a porta para maior segurança. Na noite em que o órfão foi levado para junto de seus ancestrais, o patrão afirmou que a porta estava trancada como de costume, e não há razão para duvidar de sua declaração, pois a porta apresentava várias marcas profundas de garras. É possível que, em suas tentativas de forçar a porta, o leopardo tenha deslocado o pedaço de madeira que mantinha o trinco no lugar. Após isso, teria sido fácil empurrar a pedra que bloqueava a entrada e adentrar o cômodo. 40 cabras espremidas em um pequeno cômodo, com um canto cercado, não deixariam muito espaço para o intruso se movimentar. Resta apenas conjecturar se o leopardo percorreu a distância da porta até o canto onde o menino estava sobre as costas das cabras ou por baixo de seus corpos, pois, nesse ponto, todas elas já deviam estar em pé. Supõe-se que o menino tenha dormido durante todo o barulho causado pelo leopardo ao tentar abrir a porta e pelo tumulto das cabras ao perceberem o invasor. Ele aparentemente não gritou por ajuda, mesmo estando separado do perigo iminente apenas por uma fina tábua.
Depois de matar o menino no canto cercado, o leopardo carregou o corpo até o lado de fora, atravessou o cômodo agora vazio, pois as cabras haviam escapado para a noite, desceu uma encosta íngreme e atravessou campos em terraços até um desfiladeiro profundo cheio de rochas. Foi lá, algumas horas após o nascer do sol, que o patrão encontrou o que restava de seu empregado. Por incrível que pareça, nenhuma das 40 cabras sofreu sequer um arranhão. Um vizinho foi visitar um amigo para compartilhar um longo momento de conversa e fumo. A sala era em formato de L, e a única porta não era visível de onde os dois homens estavam sentados no chão, com as costas apoiadas na parede. A porta estava fechada, mas não trancada, já que até aquela noite não havia ocorrido ataques na vila. A sala estava escura, e o dono da casa havia acabado de passar o narguilé para o amigo quando este deixou o objeto cair no chão, espalhando brasas e tabaco. Enquanto o anfitrião se abaixava para recolher as brasas, a porta ficou visível. À luz de uma lua jovem, ele viu a silhueta de um leopardo carregando seu amigo para fora pela porta. Ao relatar o incidente dias depois, o homem disse: "Estou falando a verdade, Saab. Não ouvi nem mesmo o som de uma respiração ou qualquer outro ruído vindo do meu amigo, que estava sentado a poucos centímetros de mim, seja quando o leopardo o atacou ou quando carregou para fora. Não havia nada que eu pudesse fazer por ele, então esperei até que o leopardo estivesse longe. Então, rapidamente fechei e tranquei a porta." A esposa do chefe de uma vila estava acamada com febre, e 2 amigas foram chamadas para cuidar dela. A casa tinha 2 cômodos. O cômodo externo possuía 2 portas, uma dava para um pequeno pátio de pedras, e a outra conectava ao cômodo interno. Havia também uma janela estreita, cerca de 1 metro acima do chão, onde estava um grande vaso de latão com água para a doente. O cômodo interno, onde as 3 mulheres estavam deitadas no chão, não tinha outras aberturas. A doente estava no meio, com uma amiga de cada lado. O marido dormia no cômodo externo, em uma cama baixa ao lado da janela, e uma lanterna, com a luz baixa para economizar óleo, estava ao lado de sua cama. Por volta da meia-noite, enquanto todos dormiam, o leopardo entrou pela janela estreita, milagrosamente evitando o vaso de latão. Ele contornou a cama do homem, entrou no cômodo interno e matou a mulher doente. O barulho do vaso caindo ao chão, quando o leopardo tentou carregar a vítima pela janela, despertou os ocupantes da casa. Quando a lanterna foi acesa, encontraram a mulher morta, com marcas profundas de dentes no pescoço. Um vizinho, cuja esposa estava entre as enfermeiras naquela noite, comentou: "A mulher já estava muito doente e provavelmente morreria de qualquer forma. Foi sorte o leopardo tê-lo escolhido." 2 irmãos Gujars estavam conduzindo um rebanho de 30 búfalos para um novo pasto, acompanhados pela filha de 12 anos do irmão mais velho. Eles eram desconhecidos na região e, ou não ouviram falar do leopardo devorador de homens, ou acreditaram que os búfalos lhes ofereceriam proteção suficiente. Eles montaram acampamento em um campo abandonado cercado pela floresta. Após o jantar, preparado pela menina, os 3 se deitaram para dormir, a garota no meio, com um homem de cada lado. Depois de comerem, o grupo de 3 pessoas estendeu seus cobertores na estreita faixa de terra entre a estrada e os búfalos e foi dormir. Era uma noite escura, e em algum momento, nas primeiras horas da manhã, os homens foram despertados pelo som das sinetas dos búfalos e pelo bufar dos animais assustados. Sabendo, por experiência, que esses sons indicavam a presença de carnívoros, os homens acenderam uma lanterna e foram entre os búfalos para acalmá-los e verificar se nenhum havia rompido as cordas que os prendiam às estacas. Os homens ficaram ausentes apenas alguns minutos, e ao retornarem ao local onde estavam dormindo, perceberam que a menina, que haviam deixado adormecida, não estava mais lá. No cobertor onde ela estava deitada, havia grandes manchas de sangue. Quando amanheceu, o pai e o tio seguiram o rastro de sangue, que, após contornar a fileira de búfalos amarrados, atravessava o campo estreito e descia pela encosta íngreme por alguns metros, até o local onde o leopardo havia devorado sua presa. "Meu irmão nasceu sob uma estrela de azar, Saab, pois ele não tem filho e tinha apenas esta única filha, que estava prestes a se casar e de quem ele esperava, com o tempo, que lhe desse um herdeiro. E agora, o leopardo veio e a devorou. Eu poderia continuar por muito tempo, pois houve muitos ataques, e cada um deles tem sua própria história trágica. Mas acho que já disse o suficiente para convencê-lo de que o povo de Garou tinha razões de sobra para temer o leopardo como homens de Rudraprayag. Os habitantes de Garou, como um todo, são extremamente supersticiosos, e, além do medo de contato físico com o leopardo, havia um medo ainda maior do sobrenatural, do qual darei um exemplo.
Saí da pequena casa de inspeção de um cômodo em Rudraprayag uma manhã, ao raiar do dia, e, ao descer da varanda, vi na poeira, onde o chão havia sido desgastado pelos pés humanos, as pegadas do leopardo. As pegadas estavam perfeitamente frescas e mostravam que o leopardo havia saído da varanda apenas alguns minutos antes de mim. Pela direção em que apontavam, era evidente que o leopardo, após sua visita infrutífera ao bangalô, estava se dirigindo para a estrada dos peregrinos, a cerca de 50 metros de distância. Rastrear entre o bangalô e a estrada não era possível, devido à superfície dura do chão, mas, ao chegar ao portão, vi que as pegadas seguiam na direção de Golabrai. Um grande rebanho de ovelhas e cabras havia passado pela estrada na noite anterior, e na poeira levantada por elas, os rastros do leopardo eram tão claros quanto seriam na neve recém-caída. Naquele momento, eu já estava bastante familiarizado com as pegadas do leopardo come homens e poderia, com pouca dificuldade, distingui-las das pegadas de qualquer outro leopardo. Muito pode ser aprendido com as pegadas de carnívoros, como sexo, idade, tamanho e assim por diante. Eu havia examinado as pegadas do leopardo come homens com muito cuidado na primeira vez que as vi e sabia que ele era um macho de tamanho fora do comum, já bastante velho. Enquanto seguia os rastros do leopardo naquela manhã, pude ver que ele estava apenas alguns minutos à minha frente e que se movia em um ritmo lento e constante. A estrada, que não tinha tráfego naquela hora da manhã, serpenteava por uma série de pequenos desfiladeiros, e, como era possível que o leopardo, naquela ocasião, quebrasse sua regra de nunca estar fora após o amanhecer, avancei com extrema cautela em cada curva, até que, cerca de 1 quilômetro adiante, encontrei o ponto onde ele havia deixado a estrada e subido por uma trilha de cabras em meio a um matagal denso e árvores. A 100 metros de onde o leopardo deixou a estrada, havia um pequeno campo, no centro do qual estava um cercado de espinhos, erguido pelo dono do campo para encorajar viajantes a acampar lá, como proteção contra leopardos e tigres. O proprietário do campo, um sujeito rústico que, pelo jeito, passava sua vida carregando mercadorias pela estrada dos peregrinos há quase meio século, estava apenas retirando o arbusto de espinhos que fechava a entrada do cercado quando cheguei. Em resposta às minhas perguntas, ele me informou que não havia visto nada do leopardo. Perguntei ao velho comerciante se ele venderia uma de suas cabras, e ele me perguntou para que propósito eu a queria. Quando lhe disse que a queria amarrada para o menhater, ele atravessou a abertura da cerca, reposicionou o arbusto e, aceitando um dos meus cigarros, sentou-se numa pedra ao lado da estrada. Ficamos sentados fumando por um tempo, com minha pergunta ainda sem resposta, e então o homem contou a seguinte história. Você, Saab, é sem dúvida aquele de quem ouvi falar enquanto descia de minha aldeia perto de Badrinath, e me entristece que tenha vindo até aqui, tão longe de sua casa, para uma missão sem sucesso. O espírito do mal que é responsável por todas as mortes humanas nesta área não é um animal, como você pensa, que pode ser morto com bala ou tiro, ou por qualquer outro meio que você tenha tentado e que outros tentaram antes de você. E, para provar o que digo, contarei uma história enquanto fumo este segundo cigarro. A história me foi contada por meu pai, que, como todos sabem, nunca foi ouvido dizendo uma mentira. Meu pai era um jovem naquela época, e eu não havia nascido, quando um espírito maligno, como o que agora está perturbando esta terra, apareceu em nossa aldeia, e todos disseram que era um leopardo. Homens, mulheres e crianças foram mortos em suas casas, e todos os esforços foram feitos, como aqui, para matar o animal. E os renomados atiradores se sentaram nas árvores e dispararam balas e tiros contra o leopardo. Quando todas essas tentativas de matá-lo falharam, um grande terror se apoderou do povo, e ninguém ousou sair do abrigo de suas casas entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então, os padães ou chefes da aldeia de meu pai e das aldeias vizinhas ordenaram que todos os homens comparecessem a uma panchaia, reunião pública e, quando todos estavam reunidos, o Panche presidente se dirigiu ao encontro e disse que estavam ali reunidos para encontrar outro meio, em lugar dos que já haviam sido tentados, para se livrar desse leopardo menhater. E então, um homem velho, recém-chegado do ghat de cremação, cujo neto havia sido morto na noite anterior, se levantou e disse que não era um leopardo quem tinha entrado em sua casa e matado seu neto enquanto ele dormia ao seu lado, mas alguém de sua própria comunidade, que, quando desejava carne e sangue humanos, assumia a aparência de um leopardo, e que tal pessoa não poderia ser morta pelos métodos já tentados, como havia sido amplamente provado, e só poderia ser morta pelo fogo, e que suas suspeitas recaíam sobre o Faxa do homem santo que vivia na cabana perto do templo em ruínas. Com essa afirmação, houve grande alvoroço na reunião, alguns dizendo que a dor do velho pela perda de seu neto o havia enlouquecido, enquanto outros diziam que ele estava certo.
Quando a ordem foi restaurada, a questão foi debatida por muito tempo e, por fim, a Panchaya decidiu que nenhuma ação imediata seria tomada, mas que os movimentos do Sadhu seriam observados a partir de então. Os homens reunidos foram então divididos em 3 grupos. O primeiro grupo começaria sua vigilância a partir da noite em que o próximo assassinato pudesse ser esperado, pois os assassinatos ocorriam a intervalos mais ou menos regulares. Durante as noites em que o primeiro e o segundo grupo estavam de vigília, o Sadhu não deixou sua cabana. Meu pai estava com o terceiro grupo e, ao anoitecer, eles silenciosamente tomaram suas posições. Pouco depois, a porta da cabana se abriu lentamente, e o Sadhu saiu, desaparecendo na noite. Algumas horas depois, um grito agonizante veio flutuando no ar da noite, vindo da direção de uma cabana de um carvão de lenha, lá em cima na encosta da montanha, e depois disso, houve silêncio. Nenhum homem do grupo de meu pai fechou os olhos naquela noite, e, quando a aurora cinza nascia no leste, viram o Sadhu apressando-se de volta para casa, e suas mãos e boca estavam ensopadas de sangue. Quando o Sadhu entrou em sua cabana e fechou a porta, os vigias foram até lá e a fecharam por fora, passando a corrente que estava pendurada sobre o ferrolho na ombreira da porta. Ainda não se levantou suspeita sobre nenhum dos muitos Sadhus nessas partes, mas quando isso acontecer, o método empregado na época de meu pai será adotado na minha, e até que esse dia chegue, o povo de Garou terá que sofrer. Você me perguntou se eu venderia uma cabra. Não, Saab, não venderei uma cabra, pois não tenho nenhuma para dar, mas, se após ouvir minha história, você ainda quiser um animal para amarrar para o que você pensa ser um leopardo meia-ter, emprestarei uma de minhas ovelhas. Se ela for morta, você me pagará seu valor, e se não for morta, nenhum dinheiro passará entre nós. Hoje e esta noite descanso aqui, e amanhã, ao nascer da estrela Botia, uma estrela que nasce por volta das 4 da manhã e com a qual todos os comerciantes de Garou marcam o início de suas jornadas, terei que seguir meu caminho. Perto do pôr do sol daquela noite, voltei ao cercado de espinhos, e meu amigo comerciante me deixou escolher muito alegremente uma de suas ovelhas. Uma ovelha que eu considerei era pesada o suficiente para fornecer ao leopardo comida por 2 noites. Essa ovelha eu amarrei na selva de arbustos perto do caminho por onde o leopardo havia passado cerca de 12 horas antes. Na manhã seguinte, levantei-me bem cedo. Ao sair do bungalow, vi novamente as pegadas do meia-ter onde ele havia saído da varanda, e no portão encontrei os rastros de sua passagem pela estrada, vindo da direção de Golabrai. Após passar pelo bungalow, tinha seguido em direção ao bazar de Rudraprayag. O fato de o leopardo estar tentando garantir uma morte humana era uma prova de que ele não tinha interesse na ovelha que eu havia deixado para ele, e não fiquei surpreso, portanto, ao encontrar que ele não havia comido nenhuma parte da ovelha, que aparentemente ele matara logo após eu tê-la amarrado. Volte para sua casa, Saab, e economize seu tempo e seu dinheiro, foi o conselho de despedida do velho comerciante, enquanto ele assobiava para seu rebanho e seguia estrada abaixo em direção a Hardwar. Um caso paralelo, felizmente sem um desfecho tão trágico, ocorreu alguns anos antes perto de Rudraprayag. Indignados pela morte de seus parentes e amigos, e convencidos de que um ser humano era responsável pelas mortes, uma multidão furiosa de homens capturou o infeliz Sadhu da aldeia de Kotji, das Nilapati, mas antes que pudessem se vingar dele, Philip Mason, então comissário adjunto de Garou, que estava acampando nas proximidades, chegou ao local. Vendo o temperamento da multidão, e sendo um homem de grande experiência, Mason disse que não tinha dúvidas de que o verdadeiro culpado tinha sido capturado, mas que, antes que o Sadhu fosse linchado, a justiça exigia que sua culpa fosse estabelecida. Para isso, ele sugeriu que o Sadhu fosse preso e cuidadosamente vigiado, noite e dia. A multidão concordou com essa sugestão, e durante 7 dias e 7 noites o Sadhu foi cuidadosamente vigiado pela polícia e igualmente observado pela população. Na 8ª manhã, quando a guarda e os vigias estavam sendo trocados, chegou a notícia de que uma casa em uma aldeia a algumas milhas de distância havia sido invadida na noite anterior e um homem havia sido levado. A população não levantou objeções à liberação do Sadhu naquele dia, contentando-se em dizer que, desta vez, o homem errado havia sido apreendido, mas que da próxima vez nenhum erro seria cometido. Em Garou, todas as mortes causadas por meia-ter são atribuídas a Sadhus, e nas regiões de Nainital e Almora, todas essas mortes são atribuídas a Boxars, uma tribo que habita a faixa insalubre de gramíneas no sopé das colinas chamada Terai, que vive principalmente da caça. Acredita-se que os Sadhus matam por desejo de carne e sangue humanos, enquanto acredita-se que os Boxars matam para roubar as joias que suas vítimas estão usando ou outros objetos de valor que carregam consigo. Mais mulheres do que homens foram mortas por meia-ters nas regiões de Nainital e Almora, mas há uma razão melhor para isso do que explicação dada.
Eu vivi por tempo demais em lugares silenciosos para ser imaginativo. Mesmo assim, houve muitas vezes, durante os meses que passei em Rudraprayag, quando, sentado noite após noite, numa ocasião por 28 noites consecutivas, vigiando pontes, cruzamentos, abordagens de vilas ou cenas de mortes de animais ou humanas, eu podia imaginar o Men-Yater como sendo um grande animal de cor clara, pois foi assim que ele me apareceu da primeira vez em que o vi, com o corpo de um leopardo e a cabeça de um demônio. Um demônio que, enquanto me observava pelas longas horas da noite, balançava e rolava com uma risada silenciosa e maligna diante da minha tentativa inútil de enganá-lo, e lambia os lábios em antecipação do momento em que, ao me pegar desprevenido por um breve instante, ele teria a oportunidade que esperava, para enterrar seus dentes na minha garganta. Pode-se questionar o que o governo estava fazendo durante os anos em que o Men-Yater de Rudraprayag estava ameaçando o povo de Garou. Não faço defesa do governo, mas, após ter passado 10 semanas no terreno, período durante o qual caminhei centenas de milhas e visitei a maioria das vilas na área afetada, afirmo que o governo fez tudo o que estava ao seu alcance para remover a ameaça. Recompensas foram oferecidas, acreditando-se que a população local as considerava no valor de 10.000 rúpias em dinheiro e a doação de 2 vilas, um incentivo suficiente para fazer com que cada um dos 4.000 detentores de licenças de armas de Garou se tornasse um possível matador do Men-Yater. Caçadores escolhidos foram empregados com salários generosos e promessas de recompensas especiais caso seus esforços para matar o Men-Yater fossem bem-sucedidos. Mais de 300 licenças especiais de armas, além das 4.000 em vigor, foram concedidas para o propósito específico de caçar o Men-Yater. Homens dos regimentos de Garou, estacionados em Lansdowne, quando iam para casa em licença, foram autorizados a levar seus rifles ou foram fornecidos com armas de caça por seus oficiais. Apelos foram feitos através da imprensa para que caçadores esportivos de toda a Índia ajudassem na destruição do leopardo. Dezenas de armadilhas do tipo de porta que cai com cabras como isco foram montadas nas abordagens das vilas e nas estradas frequentadas pelo Men-Yater. Patuaris e outros oficiais do governo receberam veneno para envenenar as vítimas humanas. E, por último, mas não menos importante, funcionários do governo, muitas vezes correndo grande risco pessoal, passaram todo o tempo que podiam dispensar de suas funções oficiais perseguindo o Men-Yater. O resultado total de todos esses esforços combinados foi uma leve ferida de bala que arranhou a almofada do pé esquerdo do leopardo e cortou um pequeno pedaço de pele de um de seus dedos, além de um registro nos arquivos do governo pelo comissário adjunto de Garou, indicando que, longe de sofrer qualquer efeito negativo, o leopardo parecia prosperar e ser estimulado pelo veneno que absorvia através das mortes humanas. Em um relatório do governo, 3 incidentes interessantes são registrados em conexão com o Men-Yater. Eles são, informado de que os 2 oficiais britânicos haviam cometido um erro ao concluir que o leopardo havia sido atingido nas costas e possivelmente na cabeça. O rastro de sangue descrito por aqueles que ajudaram a procurar o animal ferido sugeria que a ferida provavelmente estava no pé, e não em outra parte do corpo, como eles haviam presumido. Isso indicava que o leopardo, embora tivesse sido ferido, não havia recebido danos fatais. A busca prolongada e diligente pela fera ferida foi realizada, mas apesar das várias tentativas, o leopardo não foi encontrado. O fato de que, depois de ser ferido, o leopardo não matou mais seres humanos por 6 meses, como indicava o relatório, pode ser visto como uma evidência de que o animal estava gravemente ferido, talvez incapaz de caçar efetivamente por algum tempo devido à lesão no pé. Este incidente destaca a dificuldade extrema e os desafios enfrentados por aqueles que tentavam caçar o Men-Yater, mesmo com as melhores intenções e estratégias. A busca e a tentativa de captura do leopardo continuaram, mas o seu destino ainda permaneceu incerto durante aquele período. Pouco antes da minha chegada a Rudraprayag, Ibbotson organizou uma batida para capturar o devorador de homens, numa tentativa que, se bem-sucedida, teria salvo 15 vidas. Um episódio marcante antecedeu a batida. Um grupo de 20 peregrinos, exaustos, decidiu passar a noite ao lado de uma pequena loja, apesar dos alertas do lojista sobre os perigos do leopardo. Um sadhu, confiante em sua coragem, ofereceu-se para proteger os homens enquanto as mulheres se abrigavam na loja. Na manhã seguinte, o sadhu foi encontrado morto, parcialmente devorado, confirmando a ameaça do animal. Ibbotson,
que já estava na região investigando o caso, organizou uma batida com 200 homens e sua equipe, vasculhando uma área suspeita, mas sem sucesso. Após receberem a notícia do ataque ao Sadu, ele e seus homens redirecionaram os esforços para o local do ataque, reunindo 2.000 batedores e armas adicionais. Mesmo com uma operação bem planejada, o Leopardo não foi encontrado, provavelmente já havia se deslocado para longe. Com o fracasso da batida, Ibbotson ajustou sua estratégia, optando por esperar por novos ataques para rastrear o animal com maior precisão. Enquanto isso, o medo persistia na região, com aldeias em alerta e peregrinos viajando em grupos maiores. A caçada estava longe de terminar, mas Ibbotson continuava determinado a pôr fim ao reinado de terror do leopardo e restaurar a tranquilidade à comunidade. Leopardos devoradores de homens são extremamente raros, e por isso pouco se sabe sobre eles. Minha experiência com esses animais era limitada a um breve encontro muitos anos atrás. Embora eu suspeitasse que a transição de uma dieta animal para uma que incluísse humanos afetasse os hábitos de um leopardo tanto quanto os de um tigre, eu não tinha certeza da extensão dessa mudança. Decidi, então, tentar matar o devorador de homens usando os métodos tradicionais para leopardos: vigiar uma presa, seja uma carcaça ou um animal vivo, como uma cabra ou ovelha. Meu objetivo ao ir a Rudraprayag era evitar mais mortes humanas. Não planejava esperar por outro ataque, então a estratégia mais lógica seria localizar o leopardo e atraí-lo com isca viva. Contudo, isso apresentava um grande desafio, pois o animal atuava em uma área de cerca de 500 milhas quadradas, um território considerável, ainda mais nas montanhas acidentadas de Garou. A tarefa parecia quase impossível, especialmente porque o leopardo só agia à noite, até que levei em conta o rio Alaknanda, que dividia a região em duas partes mais ou menos iguais. Embora muitos acreditassem que o leopardo atravessava o Alaknanda nadando, eu duvidei disso. Em minha opinião, nenhum leopardo se arriscaria voluntariamente nas águas geladas e turbulentas do rio. Eu estava convencido de que ele utilizava as pontes suspensas da região, uma em Rudraprayag e outra em Chattopadpal, cerca de 12 milhas rio acima. Entre essas duas, havia uma ponte de corda, ou jula, que era tão precária que apenas ratos poderiam cruzá-la. Essa ponte era formada por 2 cabos de grama torcida, envelhecidos e mofados, que sustentavam pedaços de madeira finos e espaçados, amarrados frouxamente. Para piorar, um dos cabos estava cedendo, deixando a estrutura em um ângulo de 45 graus. Quando a atravessei pela primeira vez, perguntei ao coletor de pedágio se a ponte era testada ou reparada. Ele respondeu, com um olhar avaliador, que a ponte era substituída apenas quando quebrava sob o peso de alguém. Essa resposta me causou um frio na espinha que permaneceu mesmo depois de chegar ao outro lado. Como o leopardo claramente não poderia cruzar essa ponte, restavam as 2 pontes suspensas. Se eu conseguisse fechá-las para o animal, poderia confiná-lo a um lado do rio, reduzindo pela metade a área de busca. O próximo passo era determinar em qual margem ele estava. O último ataque, ao Sadu, havia ocorrido na margem esquerda, próximo à ponte de Chattopadpal. Após abandonar sua presa, eu acreditava que o leopardo havia atravessado essa ponte, já que, após um ataque, as precauções dos moradores eram redobradas, tornando improvável que ele conseguisse outra vítima na mesma área. Embora algumas aldeias tivessem registrado até 6 ataques, isso se devia à dificuldade de manter vigilância constante. Bastava que alguém, forçado pelas necessidades do cotidiano, abrisse uma porta por um breve momento para que o leopardo aproveitasse a oportunidade que aguardava havia várias noites. O segundo ataque. Ao chegar em Rudraprayag, não havia fotos ou outros meios para identificar o devorador de homens por suas pegadas. Até que eu pudesse adquirir essa informação, decidi tratar todos os leopardos na região como suspeitos e atirar em qualquer um que me desse uma chance. No dia da minha chegada, comprei 2 cabras. Uma delas foi amarrada a cerca de 1 quilômetro da estrada dos peregrinos, a outra, levei para o outro lado do Alaknanda, amarrando-a em uma trilha cercada por vegetação densa, onde encontrei marcas de patas de um grande leopardo macho. Na manhã seguinte, descobri que a cabra do outro lado do rio havia sido morta e parcialmente comida, provavelmente por um animal pequeno, como uma marta. Sem notícias do devorador de homens, decidi vigiar o corpo da cabra morta. Subi em uma árvore a 50 metros do local e fiquei por 3 horas, mas não houve sinais do leopardo. Ao anoitecer, desci, cortei a corda da cabra e voltei ao bangalô, tomando todas as precauções contra um ataque. Na manhã seguinte, encontrei rastros de um grande leopardo macho perto do portão do bangalô, que seguia até um desfiladeiro densamente arborizado próximo ao local onde a cabra estava. Concluí que o leopardo que me seguiu só podia ser o devorador de homens.
Passei o dia alertando os moradores e pedindo que tomassem cuidado. No entanto, no dia seguinte, durante o café da manhã, um homem entrou correndo para informar que uma mulher havia sido morta pelo leopardo na noite anterior, em uma vila na colina acima do bangalô. Com armas, munição, corda e linha de pesca, subi a colina íngreme sob o sol escaldante, chegando à vila exausto. O marido da vítima contou que, após o jantar, sua esposa saiu para lavar os utensílios na porta de casa. Ele ouviu os objetos caírem, mas, ao não obter resposta, trancou a porta, temendo pelo próprio risco. O leopardo arrastou a mulher por um beco de 15 metros, matou-a e levou o corpo para um pequeno desfiladeiro, onde se alimentou e deixou os restos. Examinei o local e notei que as marcas das patas eram idênticas às do leopardo que havia seguido meus passos. Com bambus, amarrei armas e configurei armadilhas no caminho que o leopardo provavelmente usaria para fugir. Para melhorar minha visão à noite, coloquei uma pedra branca perto do corpo. Preparei-me para a vigília, acomodando-me em um monte de feno em uma árvore próxima. A vista do Vale do Ganges, com o Himalaia ao fundo tingido de rosa pelo pôr do sol, era deslumbrante. Logo, a noite caiu, e eu estava pronto para enfrentar o leopardo. A escuridão e o leopardo. A percepção da escuridão durante a noite é relativa. Para mim, que passei grande parte da vida ao ar livre, a noite nunca é totalmente escura, a menos que o céu esteja coberto por nuvens densas. Embora eu não veja tão bem à noite quanto de dia, consigo me orientar em qualquer tipo de terreno. Coloquei a pedra branca perto do corpo como precaução, pois esperava que a luz das estrelas, refletida pela neve nas montanhas, fosse suficiente para mirar. No entanto, minha sorte, ou a do povo de Garou, estava contra mim. Assim que a noite caiu, um relâmpago iluminou o céu, seguido por trovões distantes. Em poucos minutos, uma tempestade pesada começou. Enquanto a chuva caía torrencialmente e o vento gelado atravessava minhas roupas molhadas, ouvi um barulho de pedra rolando no desfiladeiro e, logo depois, o som de palha sendo remexida. O leopardo havia chegado e estava seco e confortável sob o monte de feno, enquanto eu enfrentava o frio e a tempestade. Durante o auge do temporal, vi uma lanterna se aproximando da vila e admirei a coragem de quem a carregava. Mais tarde, soube que era um homem que havia marchado mais de 30 milhas desde Pauri para trazer a lanterna elétrica prometida pelo governo. Sua chegada, embora heroica, veio tarde demais para evitar as mortes que o leopardo ainda causaria. Quando a chuva parou e as nuvens começaram a se dissipar, percebi que a pedra branca havia sido obscurecida. Pouco depois, ouvi o leopardo comendo. Ele havia mudado de posição, provavelmente para evitar as poças formadas pela chuva, o que bloqueou minha referência visual. Sabendo que ele não demoraria a se mover novamente, esperei pacientemente. 10 minutos depois, a pedra reapareceu, e logo em seguida vi o leopardo, um vulto amarelado, passando sob um monte de feno. Seu tom claro podia ser atribuído à idade avançada, mas o som suave que ele fazia ao andar, semelhante ao farfalhar de um vestido de seda, era inexplicável. Por 3 vezes, tentei mirar no leopardo, mas não consegui sustentar o peso do rifle por muito tempo. Na 4ª tentativa, atirei contra a silhueta indistinta abaixo de mim. Na manhã seguinte, ao examinar o local, encontrei o buraco da bala no centro da estreita área de 2 pés de largura onde o leopardo estivera. Alguns pelos cortados do pescoço do animal estavam espalhados ao redor, mas ele havia escapado. Não vi mais o leopardo naquela noite. Ao amanhecer, reuni meus homens e desci a colina de volta a Rudraprayag, enquanto o marido e os amigos carregavam os restos da mulher e do bebê para a cremação. Preparativos. Enquanto descia a colina em direção a Rudraprayag, frio e exausto após o fracasso da noite anterior, pensamentos amargos me acompanhavam. A sorte, imprevisível e caprichosa, havia pregado uma peça em mim e no povo de Garou que ninguém merecia. Embora eu não me considere merecedor, os habitantes das montanhas acreditavam que eu possuía habilidades sobrenaturais para lidar com animais devoradores de homens. A notícia de que eu estava a caminho para enfrentar o leopardo chegou antes de mim. Ao longo da jornada, fui recebido com uma fé tocante, que crescia à medida que me aproximava de Rudraprayag. No entanto, eu não era um herói voltando de uma guerra, mas um homem consciente de suas limitações, temendo que a tarefa fosse maior do que eu poderia realizar. A área que eu precisava cobrir era vasta, 500 milhas quadradas de terrenos montanhosos e densamente cobertos por mato, habitados por cerca de 50 leopardos. Encontrar e abater um em particular parecia uma missão quase impossível. Apesar disso, o povo confiava que eu livraria a região do terror que enfrentavam há 8 anos.
Minha sorte inicial ao atrair o leopardo para o lado menos difícil do rio foi seguida por uma tragédia, a morte de uma mulher. Embora eu tenha tentado evitar mais perdas, meu fracasso naquela noite me deu uma oportunidade de atirar no leopardo que poderia não se repetir por meses. No dia anterior, enquanto subia a colina com meu guia, avaliei minhas chances de sucesso em 2 para 1, mesmo sabendo que o leopardo raramente retornava às suas presas, que era uma noite escura e que eu não tinha uma luz apropriada para tiros noturnos. Antes de partir, fui informado de que o governo providenciaria uma lanterna elétrica, mas ela não chegou a tempo. Ainda assim, confiei na minha visão noturna e aumentei minhas chances para 10 para 1 ao observar o local e montar uma armadilha. No entanto, a tempestade reduziu a visibilidade a quase nada, e sem a lanterna, falhei. Após uma noite amarga, o exercício, a água quente e o café da manhã aliviaram meus pensamentos. Decidi investigar se o leopardo havia cruzado o rio Alaknanda, pois isso definiria minha próxima estratégia. Sabendo que ele só poderia atravessar pelas pontes suspensas, iniciei a busca, concentrando-me na ponte de Rudraprayag. Não encontrei sinais de que ele havia cruzado, o que me deu a oportunidade de implementar um plano para fechar as pontes durante a noite, garantindo que o leopardo ficasse no meu lado do rio. Fechar as pontes parecia uma medida extrema, mas ninguém ousava usá-las à noite devido ao toque de recolher imposto pelo leopardo. As passagens foram bloqueadas com arbustos espinhosos, e durante todo o período em que guardei as pontes, ninguém tentou atravessá-las. Passei 20 noites na torre da ponte de Rudraprayag, uma experiência que nunca esquecerei. A plataforma no topo da torre, construída sobre uma rocha projetada, era estreita e exposta aos ventos que aumentavam de intensidade durante a noite. Mesmo deitado para reduzir o impacto do vento, havia o constante risco de ser lançado 60 pés abaixo, contra as rochas afiadas, e eventualmente, na água gelada do Alaknanda. Curiosamente, era sempre a água que me preocupava, e não as rochas. Além do vento, sofri com formigas que invadiam minhas roupas, causando feridas na pele. Durante essas 20 noites, a ponte foi cruzada apenas uma vez, por um chacal. Os caçadores caçados. Cheguei enquanto Ibbotson abria a porta para receber seu chá matinal. Após cancelar sua ida a Pauri, sentamos na cama de Jean com um mapa detalhado, planejando os próximos passos. Ele poderia dedicar apenas mais 2 dias ao caso, enquanto eu alteraria meus planos de retorno, optando por voltar a pé. Informei meus homens sobre a mudança e pedi que empacotassem tudo para nos acompanhar. Jean ficaria em Rudraprayag. Após o café da manhã, partimos a cavalo, levando rifles, um fogareiro, uma lâmpada a gasolina e suprimentos. Na ponte de Chatopipal, deixamos os cavalos e seguimos com um guia por terrenos íngremes até um local onde a vítima, uma jovem robusta de 18 ou 20 anos, havia sido atacada por um leopardo. A cena era brutal, com sinais de ataque e consumo parcial do corpo. Inspecionamos a casa onde ela foi capturada. O marido estava ausente, e ela havia saído brevemente, momento em que o leopardo a surpreendeu. O animal demonstrou força impressionante ao carregá-la por uma longa distância sem deixar rastros. Ao anoitecer, nos posicionamos para vigiar a área. Apesar de sinais do leopardo, a luz foi insuficiente para um tiro. Ao tentar retornar ao vilarejo, enfrentamos desafios. Uma lâmpada quebrada nos deixou no escuro, e a tensão aumentou com a presença do predador. Finalmente, alcançamos um abrigo, onde moradores aterrorizados nos acolheram. Mesmo assim, o perigo persistiu. A noite foi marcada por tensão e incertezas, com sinais do leopardo ainda por perto. Observando o comportamento do cachorro, conseguimos acompanhar os movimentos do leopardo. Quando o animal atravessou o pátio e desceu os degraus em direção à trilha, o cachorro gradualmente parou de latir, mas permaneceu deitado, atento naquela direção, soltando rosnados ocasionais. O quarto que nos cederam não tinha janelas, e a única forma de ocupá-lo com segurança seria fechando a porta sólida, o que excluiria totalmente o ar e a luz. Decidimos, então, passar a noite na varanda. O cachorro, que aparentemente pertencia ao antigo ocupante do quarto e estava acostumado a dormir na varanda, acomodou-se aos nossos pés. Sua presença nos transmitiu uma sensação de segurança enquanto revezávamos a vigília pelas longas horas da noite. Na manhã seguinte, ao amanhecer, investigamos cuidadosamente o local do ataque, mas o leopardo não havia retornado. Durante o dia, enquanto Ibbotson lidava com trabalho de escritório, peguei um rifle e fui tentar rastrear o leopardo, mas o terreno dificultava qualquer avanço. Apesar de encontrar rastros de outros animais, não houve sinal recente do leopardo. Recebemos uma armadilha enviada de Rudraprayag. Ao anoitecer, preparamos o local com cianeto na carcaça.
decidimos não vigiar diretamente e montamos um ponto de observação próximo para escutar possíveis sinais. Contudo, a noite passou sem incidentes, e na manhã seguinte, encontramos o local intocado. Antes de partir para Nainital, fui chamado por aldeões para investigar outro ataque. Lá, preparei uma nova armadilha em uma vaca abatida, mas o leopardo, astuto, evitou o mecanismo e arrastou a carcaça para longe. Apesar de envenenar o restante, tinha certeza de que apenas um leopardo comum havia consumido a carne. Após semanas de esforços exaustivos, decidi retornar para descansar, ciente de que minha saída seria criticada. Apesar da sensação de fracasso, garanti aos aldeões que voltaria para ajudar assim que possível, reconhecendo que minha permanência prolongada poderia ser fatal. Após um fracasso inicial em 1925, retornei à região de Garou na primavera de 1926, determinado a capturar o temido leopardo comedor de homens de Rudraprayag. Durante minha ausência, o animal fez 10 vítimas humanas, espalhando terror entre os habitantes, que não ousaram enfrentá-lo. Com a ajuda de Bodson, organizamos um eficiente sistema de inteligência para monitorar os movimentos do leopardo. Porém, rumores e falsas pistas nos levaram a extensas caminhadas infrutíferas. Um caso peculiar envolveu Galtu, dado como morto pelo leopardo, mas que reapareceu ileso dias depois, causando alívio e risadas na comunidade. Enquanto aguardava novas pistas sobre o leopardo, aproveitei para explorar a pesca nos rios Alaknanda e Mandakini. Equipado com um equipamento robusto, testemunhei uma emocionante cena de captura de macier, um peixe local. Inspirado, retornei ao local no dia seguinte, com paciência e habilidade, pesquei 2 impressionantes exemplares, um deles com a ajuda de 2 irmãos locais, que ficaram fascinados com meu equipamento e técnica. A experiência de pesca trouxe um breve alívio em meio à tensa caçada ao leopardo, destacando a beleza e os desafios da natureza selvagem de Garou. Morte de um bode. No final de março, Bodson retornou de Pauri, e na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, recebemos a notícia de que um leopardo havia chamado insistentemente na noite anterior, próximo a uma aldeia noroeste de Rudraprayag, cerca de 1 quilômetro do local onde havíamos capturado o leopardo em uma armadilha. Ao norte da aldeia, havia uma área acidentada com grandes rochas, cavernas e buracos profundos, onde os moradores diziam que seus antepassados extraíam cobre. Essa região, coberta por vegetação densa em algumas partes, parecia ser um esconderijo frequente do leopardo. Já havia tentado observá-lo ali, pois leopardos gostam de se aquecer nas rochas pela manhã, mas nunca tive sucesso. Após o almoço, Bodson e eu subimos até a aldeia com nossos rifles e compramos um bode jovem para atrair o leopardo. Amarramos o animal próximo à trilha e nos escondemos atrás de grandes rochas, a 150 metros de distância. O bode era um excelente chamariz, mas ao entardecer, ele parou de berrar abruptamente, sinalizando que o leopardo estava por perto. Ficamos atentos, mas, apesar de nossos esforços, não conseguimos avistá-lo. Com a luz desaparecendo rapidamente, decidimos que era melhor partir. Soltamos o bode, mas ele escapou e correu pela trilha. Quando finalmente o encontramos, já estava morto, deitado cuidadosamente no caminho, com sangue escorrendo do pescoço. Era evidente que o leopardo o havia matado e deixado ali como um desafio. A escuridão tornou a descida perigosa, mas conseguimos alcançar a aldeia graças a uma caixa de fósforos que carregava. Na manhã seguinte, encontrei pegadas do leopardo que nos havia seguido até o vilarejo. O bode, intocado, ainda estava no mesmo lugar. Envenenamento por cianeto. Quando voltei ao bangalô de inspeção, após visitar a cabra que havia sido morta na noite anterior, fui informado na aldeia que minha presença era urgentemente necessária em Rudraprayag. Notícias acabavam de chegar de que o devorador de homens havia feito mais uma vítima humana naquela mesma noite. Meus informantes não conseguiram fornecer detalhes sobre onde o ataque havia ocorrido, mas, ao observar as pegadas do leopardo, notei que, após me seguir até a aldeia, ele havia retornado pela trilha da cabra e virado à direita na curva. Supus, corretamente, como descobriria depois, que, depois de falhar em capturar um de nós, o leopardo havia encontrado uma vítima mais acima na encosta da montanha. No bangalô, encontrei Bodson conversando com um homem chamado Nandhan. A aldeia de Nandhan ficava a cerca de 4 milhas de onde estivemos na noite anterior. Meio quilômetro acima dessa aldeia, do outro lado de um desfiladeiro profundo, um homem da classe marginalizada, chamado Gavia, havia desmatado uma pequena área de floresta e construído uma casa onde vivia com sua mãe, esposa e 3 filhos. Ao amanhecer, Nandhan ouviu o choro de mulheres vindo da direção da casa de Gavia. Quando gritou perguntando o que havia acontecido, foi
foi informado de que o homem da casa havia sido levado pelo devorador de homens meia hora antes. Com essa notícia, Nan Han veio apressado até o bangalô de inspeção. E Botson havia preparado os cavalos, um árabe do Golfo e uma égua inglesa, e, após comermos uma boa refeição, partimos com Nan Han para nos guiar. Não havia estradas na colina, apenas trilhas de cabras e gado. Como a grande égua inglesa teve dificuldade em contornar as curvas fechadas dessas trilhas, mandamos os cavalos de volta e fizemos o restante da escalada íngreme e quente a pé. Ao chegar à pequena clareira isolada na floresta, as duas mulheres desesperadas, que ainda pareciam nutrir a esperança de que o homem da casa estivesse vivo, nos mostraram onde Gavia estava sentado perto da porta quando o leopardo o atacou. O animal o agarrou pelo pescoço, impedindo de gritar, arrastou-o por cerca de 100 metros e o matou. Depois, carregou o corpo por 400 metros até uma pequena depressão cercada por densa vegetação. O choro das mulheres e os gritos de Nan Han aparentemente interromperam a refeição do leopardo, que só havia comido a garganta, a mandíbula e uma pequena parte do ombro e da coxa da vítima. Sem árvores nas proximidades para nos posicionarmos, envenenamos a carcaça com cianeto nos 3 locais onde o leopardo havia se alimentado. Como já estava anoitecendo, nos posicionamos em uma colina a várias centenas de metros de distância, de onde podíamos observar a depressão onde o corpo estava. O leopardo, sem dúvida, estava na vegetação densa, mas, apesar de ficarmos escondidos e observando por 2 horas, não o vimos. Ao anoitecer, acendemos a lanterna que havíamos levado e voltamos ao bangalô. Na manhã seguinte, ao amanhecer, retomamos nossa posição na colina. Após 1 hora de sol, fomos verificar a carcaça. O leopardo não havia tocado os pontos envenenados, mas comeu outro ombro e uma perna antes de mover o corpo para outro local, escondendo-o sob arbustos. Sem árvores próximas para vigiar a nova localização, decidimos que Botson desceria a colina até uma aldeia onde poderia montar um abrigo em uma grande mangueira, enquanto eu ficaria a cerca de 400 metros do corpo, acima de um caminho da aldeia. Escolhi uma árvore de rododendro, que anos antes havia sido cortada a cerca de 4,5 metros do solo. Ali, entre os galhos crescidos, encontrei um assento perfeito e bem escondido. A noite foi iluminada pelo luar. Por horas, o silêncio foi absoluto, até que, por volta das 20 horas, ouvi um cacar, servo ladrador, latindo na direção da carcaça. O leopardo havia chegado, mas não parecia ter usado os caminhos que eu estava vigiando. Após 2 horas de silêncio, ouvi o leopardo descendo pela trilha. Seu andar descuidado sobre as folhas secas que eu havia espalhado me deu esperança de que algo estava errado com ele, possivelmente por ter ingerido cianeto. Embora não tenha conseguido vê-lo, ouvi o leopardo bebendo avidamente na nascente próxima à minha árvore. Convencido de que o veneno havia começado a agir, esperei. Após 10 minutos, o leopardo subiu a colina do outro lado do desfiladeiro e desapareceu. No dia seguinte, com a ajuda de aldeões, selamos uma caverna onde rastreamos os últimos sinais do leopardo. Apesar das esperanças, dias depois, uma mulher foi atacada em outra aldeia, confirmando que o cianeto não era eficaz contra o leopardo. A reputação quase sobrenatural do animal só aumentava, consolidando o temor das pessoas de que apenas fogo poderia pôr fim à ameaça. Nos últimos 10 dias, todos em Garou souberam do envenenamento do comedor de homens e de nossas esperanças de tê-lo selado em uma caverna. No entanto, o leopardo se recuperou do veneno, escapou da caverna e encontrou sua primeira vítima. Após o ataque, fomos ao vilarejo onde uma mulher havia sido morta. Lá, os moradores relataram que o leopardo a atacou ao fechar a porta de casa, arrastando-a por 100 metros até matá-la. A vítima, uma senhora de 70 anos, foi carregada para um local mais afastado, onde o leopardo consumiu parte do corpo. Determinados a capturar o comedor de homens, investigamos a área e encontramos rastros que indicavam onde ele estava escondido. Montamos armadilhas com veneno, rifles e um gin trap, armadilha de ferro. Durante a noite, ouvimos o rugido do leopardo, mas ele conseguiu evitar as armadilhas, comer mais da vítima e escapar novamente. Pela manhã, ao seguir seus rastros, ficamos impressionados com sua habilidade em evitar todos os perigos, mesmo sob chuva e escuridão. Apesar do fracasso, a determinação de capturar o comedor de homens permaneceu. Nunca concordei com caçadores que culpam a má sorte ou Jonas por seus fracassos. O sucesso na caça exige paciência, silêncio absoluto e respeito pela inteligência e sentidos aguçados dos animais. Certa vez, tentei fotografar um tigre em uma clareira. Para localizá-lo sem perturbá-lo, usei um grupo de langures, que reagiram ao avistar o tigre, confirmando sua posição.
Escalei uma árvore próxima, cuidadosamente, para não alertá-lo. Mesmo assim, ao observar mais tarde, percebi que o tigre havia me escutado durante a escalada e se aproximado silenciosamente, rastreando a origem do som. Depois de me observar por um tempo, ele finalmente seguiu para sua presa. Essa experiência reforçou minha crença de que falhas na caça geralmente vêm de subestimar os animais ou de não ser cuidadoso o suficiente. Por exemplo, muitos caçadores montam plataformas barulhentas e deixam rastros óbvios, o que explica por que nunca vêem tigres ou leopardos. No caso do comedor de homens de Rudraprayag, nossa falta de sucesso até aquele momento não foi por erro, mas por puro azar. Ainda assim, decidi manter o leopardo confinado a um lado do rio, mesmo sabendo que isso aumentava o perigo para os moradores dessa área. Surpreendentemente, eles aceitaram a decisão com coragem e nunca demonstraram ressentimento, mostrando uma força e solidariedade impressionantes diante da ameaça. Uma caçada ao javali. Um velho mercador chegou ao cercado de espinhos tarde da noite anterior. Ele carregava sal e açúcar bruto para vilarejos distantes, e devido à longa jornada, não teve tempo de reforçar o cercado, permitindo que algumas cabras escapassem. Durante a madrugada, uma dessas cabras, uma bela e grande, foi morta por um leopardo comedor de homens. O comportamento do leopardo era incomum. Apesar de ter sido preso recentemente em uma armadilha e ter se libertado, em vez de se afastar das pessoas, ele permaneceu na área, investigando o ambiente. Mais tarde, rastreei suas pegadas, que mostravam um longo trajeto aparentemente sem objetivo, até chegar ao acampamento do mercador. Lá, ele havia matado a cabra sem sequer se alimentar dela, um comportamento raro para um leopardo comum. Enquanto conversava com o mercador sobre o incidente, vimos um javali descendo a colina do outro lado do rio, perseguido por cães e homens armados com paus. Um deles disparou uma arma, mas sem acertar ninguém. O javali fugiu para uma área de arbustos, onde enfrentou os cães, assustando-os e os fazendo recuar. O javali, determinado, emergiu do matagal e entrou no rio, nadando com força contra a correnteza. Por fim, ele desapareceu, mas parecia estar a caminho de alcançar a margem oposta em segurança. Quando o mercador me perguntou por que eu não havia atirado no javali, respondi que estava ali para caçar o leopardo, não para matar um animal que lutava por sua vida. Ele aceitou minha resposta, embora tivesse suas próprias crenças sobre o leopardo ser um espírito maligno. O mercador era um homem admirável, orgulhoso e resiliente, mesmo diante de adversidades como a perda de sua melhor cabra e o questionamento da coragem de seus cães. No dia seguinte, Ibbotson voltou a Pauri, e eu fui visitar vilarejos ao leste de Rudraprayag. Encontrei rastros do leopardo, que na noite anterior tentará invadir uma casa onde havia uma criança doente. Segui as pegadas por alguns quilômetros até um ponto onde, dias antes, tínhamos colocado uma cabra como isca. De manhã cedo, deitei-me sobre uma rocha para observar a área. A visibilidade era incrível, com o vale do rio Alaknanda brilhando como uma fita prateada entre vilarejos e montanhas cobertas de neve. A paisagem era pacífica, mas ao pôr do sol, o terror do leopardo voltava a dominar a região. 2 homens passaram e me contaram ter ouvido o leopardo naquela manhã. Ofereceram-se para trazer uma cabra, e concordamos em nos encontrar antes do pôr do sol. Escolhi uma árvore solitária, um pinheiro, como ponto de observação. Apesar de difícil de escalar e oferecer pouca proteção, subi até o topo com minha arma. Quando a noite caiu, a cabra, que deveria atrair o leopardo, dormiu em silêncio. Decidi imitar o chamado de um leopardo para atrair o animal. Para minha surpresa, um leopardo respondeu a cerca de 400 metros. Ele se aproximou cuidadosamente, desviando de obstáculos. A cada chamado meu, ele respondia, chegando cada vez mais perto. No dia seguinte, Ibbotson retornou a Pauri, enquanto eu explorei vilarejos ao leste de Rudraprayag. Lá, encontrei rastros do leopardo, que na noite anterior tentou invadir uma casa com uma criança doente. Segui as pegadas por quilômetros até um local onde havíamos colocado uma cabra como isca. Pela manhã, observei a área de uma rocha, admirando o vale do Alaknanda brilhando como prata entre montanhas nevadas. A paz da paisagem contrastava com o medo que o leopardo trazia ao entardecer. 2 homens passaram e disseram ter ouvido o animal. Trouxeram uma cabra, e escolhi um pinheiro como ponto de observação. Durante a noite, imitei o chamado de um leopardo, e o animal respondeu, aproximando-se cautelosamente. Apesar disso, ele não cruzou o limite onde eu o aguardava. Na mesma noite, o leopardo matou um cachorro e deixou o corpo na estrada. Ele chegou perto de uma ponte, mas recuou e seguiu por outra trilha. Dias depois, soube de uma vaca morta a 7 milhas dali.
No local, me sentei próximo ao cadáver, ignorando as objeções dos guias, para esperar o leopardo. A noite foi silenciosa, e o animal parecia atrasado. Quando a chuva começou, percebi que estava vulnerável. Enrolei meu casaco no pescoço, preparei uma faca e esperei. A chuva deu ao leopardo a vantagem que ele precisava. Sentindo-me desprotegido, decidi sair. Caminhei no escuro, sem usar a lanterna para não atrair o predador, até encontrar meus guias. Voltamos ao vilarejo, e no dia seguinte, vi que o leopardo não havia tocado o cadáver, mas seguiu nossos rastros após nossa partida. Aquela noite ficou marcada como minha noite de terror, pois nunca me senti tão vulnerável como quando a chuva destruiu minhas defesas e me deixou apenas com uma faca. Após nos seguir até Rudrapraya, o leopardo desceu pela estrada dos peregrinos através de Golabrai, passou pelo desfiladeiro que havia subido alguns dias antes e subiu uma trilha irregular que os moradores das colinas a leste de Rudrapraya usam como atalho em suas idas e vindas de Hardwar. A peregrinação a Kedarnath e Badrinath é sazonal, e o início e a duração da peregrinação dependem, em um caso, do derretimento da neve e, no outro, da sua queda nas regiões superiores das altas montanhas onde estão situados esses dois santuários. O Fão, sumo sacerdote, do templo de Badrinath havia enviado, alguns dias antes, o telegrama ansiosamente aguardado por bons hindus em toda a Índia, anunciando que a estrada estava aberta, e nos últimos dias peregrinos em pequenos grupos haviam passado por Rudrapraya. Nos últimos anos, o comedor de homens havia matado vários peregrinos na estrada, e parecia ser seu hábito mais ou menos regular, enquanto durasse a temporada de peregrinação, descer pela estrada até o limite de seu território, dar a volta pelos vilarejos nas colinas a leste de Rudrapraya e retornar à estrada em qualquer ponto até 15 milhas acima de Rudrapraya. O tempo necessário para essa volta variava, mas como eu havia visto rastros do leopardo no trecho da estrada entre Rudrapraya e Golabrai, em média, uma vez a cada 5 dias, selecionei um lugar de onde pudesse observar a estrada. Nas 2 noites seguintes, sentei-me confortavelmente em um monte de feno, sem, no entanto, avistar o leopardo. Não recebi notícias do comedor de homens vindas de vilarejos distantes por 2 dias, e na manhã do terceiro, desci 6 milhas pela estrada dos peregrinos para tentar descobrir se ele havia visitado recentemente algum dos vilarejos naquela direção. Após essa caminhada de 12 milhas, retornei ao meio-dia. Enquanto tomavam café da manhã tardio, 2 homens chegaram e relataram que um menino havia sido morto na noite anterior em Banswara, um vilarejo 18 milhas a sudeste de Rudrapraya. O sistema de inteligência introduzido por Ibbotson estava funcionando esplendidamente. Sob esse sistema, recompensas em dinheiro, em uma escala graduada, eram pagas por informações sobre todas as mortes na área em que o comedor de homens estava atuando. Essas recompensas, que começavam com 2 rúpias por uma cabra e iam até 20 rúpias por um ser humano, eram disputadas com fervor, garantindo que recebêssemos informações sobre todas as mortes no menor tempo possível. O som do tiro ainda ecoava pelo vale, mas não havia mais nenhum sinal do leopardo. A tensão era insuportável. Eu me perguntava se o tiro havia atingido o animal ou se ele tinha escapado ileso. A única coisa que eu podia fazer era esperar e ouvir, tentando captar qualquer som que pudesse indicar o que havia acontecido. O Pundit, que estava em sua casa, ouviu o disparo e, preocupado, abriu a porta e me chamou para saber se eu precisava de ajuda. Mas naquele momento, eu estava completamente concentrado, ouvindo atentamente qualquer ruído que pudesse vir do leopardo. Não respondi a ele, com isso, ele rapidamente fechou a porta. A noite voltou a ficar silenciosa, e eu continuei aguardando, tenso, tentando entender o que acontecia. O que se seguiu foi um longo período de espera, mas nada aconteceu. A escuridão ao redor parecia engolir qualquer som, e o leopardo não deu sinal de vida. Eu não sabia se o tiro havia sido certeiro, se o animal estava ferido ou se simplesmente havia escapado para a mata. A única certeza que eu tinha era que aquela noite estava longe de terminar. Os minutos se arrastavam, e eu permaneci ali, na árvore, com um rifle preparado, os olhos tentando penetrar a escuridão impenetrável. O som do tiro ainda ecoava pelo vale, mas não havia mais nenhum sinal do leopardo. A tensão era insuportável. Eu me perguntava se o tiro havia atingido o animal ou se ele tinha escapado ileso. A única coisa que eu podia fazer era esperar e ouvir, tentando captar qualquer som que pudesse indicar o que havia acontecido. O Pundit, que estava em sua casa, ouviu o disparo e, preocupado, abriu a porta e me chamou para saber se eu precisava de ajuda.
Mas naquele momento, eu estava completamente concentrado, ouvindo atentamente qualquer ruído que pudesse vir do leopardo. Não respondi a ele. Com isso, ele rapidamente fechou a porta. A noite voltou a ficar silenciosa, e eu continuei aguardando, tenso, tentando entender o que acontecia. O que se seguiu foi um longo período de espera, mas nada aconteceu. A escuridão ao redor parecia engolir qualquer som, e o leopardo não deu sinal de vida. Eu não sabia se o tiro havia sido certeiro, se o animal estava ferido ou se simplesmente havia escapado para a mata. A única certeza que eu tinha era que aquela noite estava longe de terminar. Pouco antes de Pundik ter me chamado, pensei ter ouvido que poderia ser um som de gorgolejo, mas não tinha certeza. Os peregrinos haviam sido acordados pelo meu tiro, mas, depois de murmurar por alguns minutos, voltaram a dormir. A cabra parecia estar ilesa, pois, pelo som do seu sino, eu podia perceber que ela estava se movendo e aparentemente comendo a grama que todas as noites lhe era dada generosamente. Eu havia disparado meu tiro às 10 da noite. Como a lua só subiria algumas horas depois e não havia nada que eu pudesse fazer enquanto isso, me acomodei, escutei e fumei. Horas depois, a lua iluminou o topo das colinas do outro lado do Ganges e lentamente desceu para o vale. Um pouco depois, via surgir por cima da colina atrás de mim. Assim que estava diretamente sobre minha cabeça, subi até o topo da árvore, mas percebi que os galhos largos obstruíam minha visão. Desci para o marcha novamente e subi nos galhos que se estendiam sobre a estrada, mas daqui também não consegui ver a direção pela qual pensei que o leopardo tivesse ido. Eram 3 da manhã, e 2 horas depois a lua começou a minguar. Quando os objetos próximos se tornaram visíveis com a luz do dia que nascia no leste, desci da árvore e fui saudado por um balido amigável da cabra. Além da cabra, e bem na beira da estrada, havia uma rocha longa e baixa, e sobre essa rocha havia uma linha de sangue com cerca de 1 polegada de largura. O leopardo, de onde aquele sangue havia vindo, só poderia ter vivido mais 1 ou 2 minutos. Então, dispensando as precauções geralmente tomadas ao seguir o rastro de sangue de carnívoros, desci da estrada e, seguindo o rastro do outro lado da rocha, segui por 50 metros, até onde o leopardo estava deitado, morto. Ele havia escorregado para dentro de um buraco no chão, onde agora estava deitado, encolhido, com o queixo apoiado na borda do buraco. Não havia marcas pelas quais eu pudesse identificar o animal morto. Mesmo assim, nunca duvidei nem por um momento de que o leopardo no buraco era o Men-Yater. Mas ali não estava um demônio, que, enquanto me observava durante as longas horas da noite, teria rido silenciosamente, saboreando as minhas tentativas fúteis de enganá-lo, aguardando o momento em que, encontrando-me desprotegido por um breve instante, ele teria a oportunidade de enterrar seus dentes em minha garganta. Ali estava apenas um leopardo velho, que se diferenciava dos outros de sua espécie pelo focinho grisalho e pelos lábios sem bigodes, o animal mais odiado e temido de toda a Índia, cuja única crime, não contra as leis da natureza, mas contra as leis do homem, era ter derramado sangue humano, não com o intuito de aterrorizar o homem, mas apenas para sobreviver, e que agora, com o queixo descansando na borda do buraco, os olhos semicerrados, estava pacificamente dormindo seu longo e último sono. Enquanto eu descarregava meu rifle, um dos tiros do qual havia mais que cancelado minha pontuação pessoal contra o dorminhoco, ouvi uma tosse, e ao olhar para cima vi o Pundik espiando-me da beira da estrada. Ao acenar para ele, ele desceu cautelosamente pela colina e, ao avistar a cabeça do leopardo, parou e perguntou em um sussurro se ele estava morto e o que era. Quando lhe disse que estava morto e que era o espírito maligno que havia rasgado sua garganta 5 anos antes, e que ele temia tanto a ponto de ter fechado a porta rapidamente na noite anterior, ele juntou as mãos e tentou colocar sua cabeça aos meus pés. No instante seguinte, ouvi uma chamada da estrada acima: "Saab, onde está você?" Era um dos meus homens chamando, muito agitado, e quando respondi com um grito que ecoou pelo Ganges, 4 cabeças apareceram, e, ao nos verem, 4 homens desceram correndo pela colina, um deles balançando uma lanterna acesa que ele havia esquecido de apagar. O leopardo havia se enfiado no buraco e foi retirado com um pouco de dificuldade. Enquanto o amarravam ao bastão de bambu forte que os homens haviam trazido, eles me contaram que não conseguiram dormir naquela noite e que, quando o relógio do Jemadar de Botson indicou que eram 4h30, acenderam a lanterna e, armados com um bastão e uma corda, vieram me procurar, pois sentiram que eu estava em grande necessidade deles. Não me encontrando no Machan e vendo a cabra ilesa e a linha de sangue na rocha, concluíram que o Men-Yater havia me matado e, sem saber o que fazer, desesperados, me chamaram.
deixando Pundit para pegar meu cobertor no Machan e contar aos peregrinos, que agora se aglomeravam ao redor, sua versão dos acontecimentos da noite. Os 4 homens e eu, com a cabra trotando ao lado, partimos para o bungalow de inspeção. A cabra, que havia escapado com muito pouco dano, devido ao fato de eu ter disparado no momento em que o leopardo a pegou, mal sabia que sua aventura daquela noite a tornaria uma heroína pelo resto de sua vida, e que ela usaria um belo colar de latão e seria uma fonte de renda para o homem de quem a comprei e a quem a devolvi. E Bodson ainda estava dormindo quando bati na porta de vidro, e assim que me viu, saltou da cama, correu até a porta e abriu, me abraçou e, no minuto seguinte, estava dançando ao redor do leopardo, que os homens haviam deixado na varanda. Gritando por chá e um banho quente para mim, ele chamou seu estenógrafo e ditou telegramas para o governo, a imprensa, minha irmã e um cabo para Jean. Não fez nenhuma pergunta, pois sabia que o leopardo que eu trouxera naquela hora da manhã era o Menhatir. Então, para que perguntas? Naquela ocasião anterior, apesar de todas as evidências apresentadas, eu mantinha que o leopardo capturado na armadilha de Jean não era o Menhatir, e nesta ocasião eu não disse nada. E Bodson carregava uma grande responsabilidade desde outubro do ano anterior, pois a ele cabia responder às perguntas dos conselheiros ansiosos para agradar seus eleitores, ao governo, que ficava cada vez mais alarmado com o crescente número de mortes, e à imprensa, que clamava por resultados. Sua posição por muito tempo foi como a de um chefe de polícia que, embora soubesse a identidade de um criminoso, não conseguia impedir seus crimes subsequentes, e por isso era pressionado de todos os lados. Não é de se admirar, então, que Bodson, naquele 2 de maio de 1926, fosse o homem mais feliz que eu já tinha visto, pois não só podia informar a todos os envolvidos que o criminoso havia sido executado, mas também podia contar às pessoas das praças e das vilas ao redor, e aos peregrinos, todos os quais estavam invadindo o pátio do bungalow de inspeção, que o espírito maligno que os atormentava por 8 longos anos agora estava morto. Depois de beber uma jarra de chá e tomar um banho quente, tentei dormir um pouco, mas o medo de uma repetição das cãibras que torciam meus pés, das quais só fui aliviado pelas vigorosas massagens de Bodson, me fez sair da cama. Depois de me vestir, Bodson e eu medimos o leopardo e o examinamos cuidadosamente. Os resultados das nossas medições e da nossa análise foram os seguintes. Medições. Comprimento, entre pinos, 7 pés e 6 polegadas. Comprimento, ao longo das curvas, 7 pés e 10 polegadas. Nota: estas medições foram feitas após o leopardo estar morto por 12 horas. Ferimentos: um ferimento recente de bala no ombro direito. Um ferimento antigo de bala na almofada do pé esquerdo, com parte de um dedo e uma garra faltando do mesmo pé. Várias cortaduras profundas e parcialmente cicatrizadas na cabeça. Uma cortadura profunda e parcialmente cicatrizada na perna traseira direita. Várias cortaduras parcialmente cicatrizadas na cauda. Uma ferida parcialmente cicatrizada no joelho da perna traseira esquerda. Não consigo explicar por que a língua e a boca do leopardo estavam pretas. Foi sugerido que isso poderia ter sido causado por cianeto, mas se isso foi o caso ou não, não posso dizer. Quanto às feridas parcialmente cicatrizadas, aquelas na cabeça, perna traseira direita e cauda foram adquiridas em sua luta em Baisvara, e a do joelho da perna traseira esquerda foi resultado de ele ter sido capturado na armadilha de Jin, pois o pedaço de pele e o tufo de cabelo que encontramos na armadilha se encaixaram nessa ferida. As lesões no pé traseiro esquerdo foram resultado do tiro disparado na ponte pelo jovem oficial do exército em 1921. Quando despelamos o leopardo mais tarde, encontrei um pedaço de chumbo de cartucho de caça embutido na pele de seu peito, que um cristão indiano, anos depois, afirmou ter disparado no leopardo no ano em que ele se tornou um Menhatir. Depois que Bodson e eu medimos e examinamos o leopardo, ele foi colocado à sombra de uma árvore. Ao longo do dia, milhares de homens, mulheres e crianças vieram vê-lo. Quando as pessoas de nossas montanhas visitam alguém com um propósito específico, por exemplo, para mostrar sua gratidão ou expressar seus agradecimentos, é costume que não venham de mãos vazias. Uma rosa, uma calêndula ou algumas pétalas de qualquer uma das flores são suficientes, e o presente é oferecido com as mãos unidas. Quando o destinatário toca o presente com as pontas dos dedos da mão direita, a pessoa que oferece o presente faz o gesto de derramar o presente sobre os pés do destinatário, da mesma maneira como faria se suas mãos unidas contivessem água. Eu já presenciei demonstrações de gratidão, mas nunca como as que vi naquele dia em Rudraprayag, primeiro no bungalow de inspeção e depois em uma recepção na praça. Ele matou nosso único filho, Saab, e nós, sendo velhos, nossa casa agora está desolada.
Ele comeu a mãe de meus 5 filhos, e o mais jovem tinha apenas alguns meses, e agora não há ninguém em casa para cuidar das crianças ou cozinhar a comida. Meu filho adoeceu à noite e ninguém se atreveu a ir ao hospital para buscar remédio, e por isso ele morreu. Tragédia após tragédia, e enquanto eu ouvia, o chão ao meu redor estava coberto de flores. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal dos Bichos.